Olá, meu nome é Juliana Fiorese, sou ilustradora e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês os pontos que mais me chamaram a atenção no conto A Cartomante e foi por causa deles que eu resolvi ilustrar o livro que está em financiamento coletivo no Catarse, nesse link aqui. Conto com o apoio de vocês e vamos para o vídeo. Machado de Assis, ele fala muito sobre as contradições da alma humana e também sobre as contradições do convívio social. E muitas vezes por forma de ironia. Muito apaixonado pelo teatro, então muito facilmente a gente encontra referências não só aos dramaturgos, mas também a peças muito conhecidas, como por exemplo a gente encontra aqui em A Cartomante, quando ele referencia Hamlet, né, de Shakespeare. E a gente logo no comecinho já vai ficar ciente disso, porque o começo diz o seguinte: Hamlet observa a Horácio que há mais coisas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar a uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. E mais pra frente, também no texto da cartomante, a gente vai se deparar com a seguinte citação. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe de Dinamarca reboava-lhe dentro. Há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Outra coisa que eu gosto muito no conto da Cartomante é a forma que o narrador nos conta a história. Ele não vai contar pra gente o desenvolvimento do triângulo amoroso de forma linear. Não, ele dá uns recuos e alguns avanços no tempo para explicar. Então a gente começa a história pelo meio da situação, depois ele dá um recuo no tempo para explicar como tudo começou e como tudo se desenvolveu, e aí ele avança para o desfecho. Então eu gosto muito dessa maneira de contar a história, e no projeto da Cartomante esses tempos eles ficam muito demarcados, porque quando a gente volta no tempo, as páginas elas são marcadas por uns detalhes diferentes, então vai ficar evidenciado ainda mais, não só pelo texto, mas pela parte gráfica também do livro. No conto da Cartomante, a gente também vê bastante demarcado as oposições sociais, então nós temos três personagens principais, né, do triângulo amoroso, que é Vilela. Ele, o narrador nos apresenta mostrando os cargos sociais dele, quando ele é ex-magistrado, então quando ele se torna advogado, é o único personagem que tem esses registros sociais marcados. A gente já vê Camilo como mais ingênuo e a maneira que ele é muito influenciado pelas opiniões de todo mundo, desde criança até no desenrolar ali da história. Não é spoiler, mas quando o pai dele era vivo, ele queria que o filho fosse médico, então o Camilo estava indo porque o pai queria, mas aí quando o pai morre, a mãe encontra logo um emprego para ele no funcionalismo público, então ele vai porque a mãe fez isso, desenvolvendo suas ações de acordo com o que as pessoas vão falando. E isso vai acontecer também com Rita, com Vilela, com a Cartomante, com todos os personagens que vão aparecendo ali. E Rita, ela é considerada pelo escritor como formosa e como tonta, mas o engraçado é que mesmo sendo tonta, ela é a única que vai citar Shakespeare aí, mesmo sem saber o que tá fazendo, né? Mas ela vai citar o príncipe da Dinamarca. E finalmente vai aparecer também a questão da Cartomante, que ela é uma personagem muito misteriosa. É engraçado que no conto a gente tem aquela história daquele jogo do que parece ser verdade, mas é mentira. Ela é muito misteriosa, a gente observa ela de um jeito, mas aí quando ela dá um sorriso, a gente vê que é outra coisa. E as próprias coisas que ela vai falar para os personagens que parecem ser uma coisa, mas são outra. E aí o que é engraçado, o que é mais interessante é que é ela, a Cartomante, que vai construir todas as verdades da história. Então é muito interessante perceber isso, e é interessante perceber também como ela é boa em ler o gestual, né? A gente vai ver que precisa de pouco para ser pouco, precisa que pouco seja dito ali,
para ela já ir interpretando cada um dos personagens e contando ali e adivinhando certas coisas. E é engraçado como a gente vê que a cartomante, como as personagens dessa história, elas conseguem acreditar em algo abstrato, mesmo que estejam diante de fatos concretos ali, né? E talvez isso seja um retrato da sociedade, da época que Machado de Assis viveu e escreveu esse conto, mas que traz muitas semelhanças para o que nós vivemos hoje em dia, para a nossa sociedade, para as pessoas, e no que elas acreditam, e que estamos todos livres para acreditar naquilo que queremos. Para finalizar, o que eu mais acho sensacional são os desfechos das personagens aqui e a maneira como Machado de Assis vai contar pra gente. E aí ele vai mostrar no conto da Cartomante inteiro a fraqueza do espírito humano mesmo, a alienação das personagens diante da vida. Então é bom perceber todas essas características, é um conto super envolvente que vai tirar o fôlego da gente. Muito legal esse conto, eu contei alguns pontos que me chamaram a atenção nessa história e convido aqui vocês a apoiarem o projeto que está em financiamento coletivo. Qualquer dúvida é só ir no link catarse.me/acartomante e lá tem todas as informações. Conto com o apoio de vocês e espero todo mundo lá para fazer esse livro acontecer.